Política Pode, podcast do site Política Livre, conversa hoje com a renomada advogada Ana Patrícia Dantas Leão, que foi candidata à presidência da OAB nas eleições do ano passado. Ana Patrícia, grande prazer tê-la aqui com a gente. Para entrevistá-la, nós estamos com Lucas Failassi e Flávio Sandi. A gente há muito tempo queria trazê-la aqui para bater um papo e tal, inclusive fazer uma avaliação sobre as eleições da OAB no ano passado, em novembro, se não me engano, na qual você, apesar de ter perdido, ganhou em Salvador, que é um feito, né, respeitado aí por todo mundo, considerado, reconhecido, e na maioria dos grandes municípios da Bahia. Então, eu queria uma avaliação sua aqui sobre esse processo, que tipo de análise você faz sobre o resultado da eleição e sobre a situação da OAB hoje. Vamos começar primeiro agradecendo ao Política Livre pela oportunidade. Dizer para você, Raul, que é uma felicidade estar aqui com você. Você é um jornalista que eu respeito muito. Muito obrigado. Lucas, colega advogado, então é sempre bom ter um colega aqui. Flávio também. Muito obrigada pela oportunidade. O processo eleitoral é um processo sempre muito difícil, que exige um esforço coletivo. Eu acredito que o nosso grupo, que te- teve como, sim, uma bandeira a mudança, muda a OAB. Eu acho que nós fizemos um trabalho que eu considero extremamente exitoso, se nós pensarmos que nós tivemos 30 dias para poder fazer uma campanha. Nós tivemos uma vitória linda na cidade de Salvador, apesar de toda a dificuldade do processo eleitoral no dia, porque, sim, foi muito difícil. Eu participo de eleição de ordem já há alguns anos e eu não me recordo de ter participado, seja como candidata, seja como eleitora, de um processo eleitoral com tantas restrições e dificuldades de acesso à urna eletrônica, mas ainda assim nós conseguimos vencer em Salvador, vencemos em grandes cidades do interior. Então foi um processo lindo. Eu acho que a oposição saiu vitoriosa. Inclusive, ouso, né, arriscar, se nós tivéssemos tido um pouco mais de tempo de campanha, nós teríamos tido um resultado diverso do que aconteceu, porque a vontade de votar e de mudança, ela foi manifestada não apenas nas urnas, com vitória, como você colocou, Raul, em Salvador, que é o maior colégio eleitoral, e em grandes polos eleitorais do estado da Bahia, como também pelos gritos dos colegas que ficaram do lado de fora impedidos de votar aqui em Salvador no dia da eleição, quando deu 17 horas. Então, assim, foi uma coisa lamentável, porque 17 horas em pontos, fecharam as portas no Iguatemi, colegas tentando, empurrando a porta para poder tentar ter acesso à votação sem conseguir. Então, foi algo assustador, completamente contrário ao que nós pensamos em democracia, em respeito, em uma eleição que se contemple o maior número possível de eleitores. É muito complicado pensar em democracia quando você não tem acesso a voto e quando você tem 30 dias para poder fazer uma campanha. Eu vejo, nós estamos aqui em 2026, nós vamos ter eleição. Assim, é uma provocação, né? Vamos pensar, qualquer candidato que queira disputar uma eleição para governador de qualquer estado e que diga que você só pode fazer campanha em 30 dias, se é possível. Esse prazo é padronizado, todas as seccionais ou só o Esse esse prazo, ele foi padronizado em dezembro, na última sessão do ano anterior à eleição, pelo Conselho Federal, com a votação unânime para todos os estados. Então, em todos os estados do Brasil, para a eleição da diretoria da OAB de cada estado, só era possível fazer campanha de oposição 30 dias antes. E por que eu digo de oposição? Porque não houve assim, uma simetria de impedir, por exemplo, que os candidatos da situação fizessem campanha, fizessem inauguração de salas ao longo de todo o período eleitoral, inclusive esse. Então, assim, a restrição foi para oposição, num movimento muito claro de buscar preservar aqueles que já estão no sistema e assim, aniquilar mesmo eh, o processo de oposição ao processo democrático. Aliás, só para poder assim, finalizar com isso, eu li um livro interessantíssimo que fala como se matam as democracias, e no livro se reporta que nós não vamos ter mais ataques à democracia com canhão, com bala, com tiro. A democracia ela vai ser atacada pelos próprios processos democráticos. Então, assim, a democracia é linda no discurso até você chegar. Lá chegando, você vai utilizar
do discurso da democracia para impedir que haja oxigenação, que outras pessoas cheguem a ocupar aqueles espaços, como nós vimos de forma muito clara aqui na Bahia, num processo eleitoral de 30 dias, voto presencial, quando muitos estados a eleição foi online, aqui foi presencial em um shopping que não comportava o Colégio Eleitoral de Salvador, num resultado trágico, no sentido de, não estou falando do resultado eleitoral, né, de quem ganhou, quem perdeu, trágico no sentido de realmente impedir que aqueles que desejavam e podiam exercessem o A direito de senhora acha voto. que se politizou um pouco esse processo da eleição da OAB? No, Muito. no sentido, a gente teve casos envolvendo até a disputa entre a senhora e a Daniela no pleito anterior a este, que a senhora recebeu flores, provocações, teve carro de som, teve várias provocações, né, que depois a gente tomou ciência. Acha que perdeu-se um pouco da ética do processo? Veja, o que aconteceu em 2021, eu não vejo nem como uma politização, embora exista uma politização muito forte da ordem, no curso da gestão e também no processo eleitoral. Por exemplo, eu participei das eleições da ordem. Anteriormente, eu nunca tinha visto partido político se envolvendo de qualquer lado que seja, qualquer bandeira, não importa qual. A ordem ela precisa ser suprapartidária. Ela tem que abraçar a advocacia, independentemente da bandeira política partidária de cada advogado. E é um processo eleitoral que nós vimos uma política muito forte mesmo, assim, interferindo. Então, existe uma politização. Agora, o que aconteceu em 2021, para mim, é resultado de alguns elementos. Primeiro, falta de compostura política daqueles que estão no comando da ordem, em compreender que a democracia ela é o regime político das divergências. Então, assim, a partir do momento que você não consegue compreender que um membro de um grupo tenha o direito de sair daquele grupo por completa falta de compatibilidade ideológicas, de pautas, de projetos, e liderar um outro grupo, e aí vem a falta de compostura pela agressividade. Aquele grupo está mostrando que eles não poderiam liderar uma classe. Porque o que é que nós queremos quando nós participamos de um processo tão difícil, caro, sofrido como um processo eleitoral? Nós queremos representar a advocacia. Se para representar a advocacia eu preciso atacar parte da advocacia, eu já estou nesta disputa mostrando que eu não tenho compostura política para ser um representante de classe. Agora, doutora Ana Patrícia, em todo o processo eleitoral, aliás, após todo o resultado de um processo eleitoral, se faz uma análise sobre se a vitória ela foi política ou eleitoral, né? Ou foi política e eleitoral? É natural se fazer esse tipo de análise. A senhora acha que aconteceu aqui, que eles tiveram uma vitória mais eleitoral do que política, dado inclusive o resultado que a gente viu em Salvador e nessas grandes cidades, e o tipo de campanha também, quer dizer, o teor que a campanha assumiu? Eu acho, Raul, que assim, houve uma vitória eleitoral, resultado de uma manipulação do processo. E quando eu falo manipulação, eu quero deixar muito claro que eu estou dizendo no tempo de campanha, 30 dias, que é algo muito insuficiente, a escolha do local para dificultar efetivamente um maior acesso de eleitores. Então, assim, a vitória eleitoral, ela é resultado, na minha percepção, na análise do nosso grupo, dessa manipulação, mas não houve uma vitória política. E, sobretudo, houve uma derrota para a advocacia. Tanto assim que nós estamos para completar 8 meses de gestão, e aí eu vou pegar os 8 meses de gestão e vou acrescentar aos 3 anos anteriores sob a presidência sob a direção da atual presidente. E eu faço uma provocação assim para vocês, para quem está assistindo, qual foi o grande marco da gestão Daniela Borges? Qual foi o grande feito, seja no primeiro triênio, seja agora nestes 8 meses que se está para implementar? No primeiro triênio, o grande marco da gestão Daniela Borges foi ela tentar ser ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que está longe de ser um projeto que venha a beneficiar a advocacia da Bahia. Ela pode beneficiar a ela própria, ao escritório que ela faz parte, a alguns amigos, né, mas a advocacia da Bahia não é beneficiada com o êxito, se fosse a hipótese, dela ter alcançado se tornar ministra. E ainda tem um fato que nós falamos muito na nossa campanha. Uma campanha para ministra que não beneficia a advocacia
e que até hoje não houve demonstração se foi, se ela foi custeada pela candidata ou pela ordem. Porque há uma mistura, né? Tem uma confusão entre o público e o privado nessa primeira gestão da candidata Daniela Borges. Nesse segundo mandato, nós estamos chegando já para agosto, o mandato começou 1º de janeiro, então vão completar 8 meses. Eu não sei vocês, mas eu nem sei onde Daniela está. Hermes Hilarião, inclusive, está na presidência de forma interina. E não sei se teve, eu busquei no site, eu estou dizendo, eu não sei, eu busquei, não vi, nenhuma informação oficial das razões pelas quais a presidente se afastou. Então, veja, uma Mas pessoa. ela se afastou oficialmente ou... Veja, eu vou mostrar que hoje foi publicada uma portaria em que Hermes Hilarião se apresenta como presidente interino, fazendo nomeações para uma comissão. Então, se ele está assinando como presidente interino, porque o afastamento foi oficial, mas não há comunicado para a advocacia. Então, perceba como a ordem está sendo tratada como instituição privada. Porque o afastamento deveria ter sido comunicado para a classe, inclusive as razões do afastamento. Nós temos um vice-presidente que está no exercício interino da ordem e a advocacia não sabe o porquê. Houve alguma cobrança oficial para solucionar essa questão, questionar essa situação? Não, porque nós sabemos disso hoje, mas nós vamos tomar. Hoje, inclusive até porque eu estava vindo para aqui, eu quis saber se tinha algo novo e me deparei com a situação do vice-presidente estar no exercício interino. E eu tive o cuidado de ligar para alguns membros da ordem, eleitos, que hoje estão na ordem, e perguntar, e eles também não sabiam porquê do afastamento. Então, veja, a ordem está sendo tratada como algo privado. A ordem, ela é uma autarquia sui generis, mas ela representa uma coletividade. Eu tive também o cuidado de acessar o site da OAB. Quem quiser acessar neste momento, procura o portal da transparência. Não vai para o portal da transparência, dá site indisponível, página indisponível. Aí eu fiz uma pesquisa, portal da transparência OAB Bahia, aí aparece, não, veja, o portal da transparência não está dentro do site da OAB da Bahia, Você não tem acesso direto que pelo já é site da OAB da isso, que Bahia. já é algo que você fica assim, por quê, né? Mas enfim, vamos seguir. Mas tem um site, tem uma página dizendo quem é a diretoria, depois um parágrafo de um orçamento dizendo a arrecadação, e você não sabe com que o orçamento de 48 milhões está sendo utilizado. Então, quando você trata a ordem desta maneira, é porque o grupo que está chegou no momento de arrogância política, de não se importar mais com o que a classe pensa. E, paralela a isso, considerando que a classe da advocacia no estado da Bahia está por demais empobrecida e, portanto, a grande maioria não vota, isso amplia o descaso com a advocacia. Veja que nós tivemos em 2021, o ano da eleição, 62 mil advogados e a candidata vencedora venceu com 12 mil votos. Então, nós estamos falando aí de 20%. Sim. 20% da classe significou a vitória de um grupo. O que significa isso? Significa que a advocacia ou está tão empobrecida que está inadimplente, não pode comparecer às urnas, ou significa que mesmo os adimplentes, eles não acreditam mais na capacidade de transformação, de luta e de representação da ordem. Realmente não abre, não. A Você gente clica aqui na você falou transparência, que, não abre. só curiosidade, você falou que saiu do grupo por questões ideológicas de pautas. Quais foram essas A principal, divergências e visões diferentes? Lucas, é a manipulação de um discurso de defesa da mulher, quando na verdade a mulher está sempre em segundo plano, sempre na fotografia, sempre no discurso, mas fora da mesa de decisões e deliberações. Porque o grupo político, Apesar de estar na presidência, apesar de estar no comando, apesar de estar ali ocupando espaço, as decisões são tomadas por dois ou três representantes. Então, este papel sempre me incomodou muito. E foi o motivo do início do desgaste ainda. você pode nomear quem são esses representantes? Todos eles, sem nenhuma exceção. Luiz Viana e Fabrício de Castro Oliveira. São esses dois. São os dois que comandam a OAB. Ah, desde Priscas Eras, né? Porque Desde sempre. Luiz Viana está no controle da. Quer dizer, Luiz Viana se elegeu primeiro presidente da OAB, Em 2012, né, porque o mandato 2012. começou em 2013, mas já estava antes em outros cargos, Conselho Federal, estadual, enfim. Fabrício também de épocas anteriores. E até uma coisa Na interessante, verdade, Fabrício sucedeu Luiz Viana.
né? Não, mas eles já vinham antes. Já viam antes. Todos estavam na ordem Certo. antes. Eles rompem com o Dr. Sal Quadros e lançam o grupo 86, né? Mas, Liderado por Luiz mas, Viana. mas a OAB cai nas mãos desse grupo, que eu vou considerar um grupo político, porque Sim, me parece que eles exercem uma influência, um poder sobre a OAB com características muito políticas, inclusive essa decisão de não abrir, na verdade, para que outras pessoas, outros quadros que têm interesse também em comandar a OAB, né, se posicionem, concorram, sejam até acolhidos por eles, quer dizer, sim. eu acho que demonstra claramente que a OAB parece ser conduzida de uma forma como um partido político, né? Quer Sim, dizer, muito autoritária. autoritária também, né? É, Na medida que você não permite a participação, e a participação é um dos elementos da democracia, eu posso concordar com o seu argumento, mas, então, eles estão aí desde 2012, portanto, esse grupo, ele está comandando a OAB no dia de hoje há quantos anos? na presidência da No OAB, comando, no nós comando estamos efetivamente. 12, 15 anos, não é isso? 2025. 15 15 anos. anos. 15 Antes em anos. outros cargos, mas na presidência da OAB há 15 anos. Tem alguma cobrança da oposição, a senhora que liderou esse processo de oposição nas últimas duas eleições, e também uma renovação na indicação de um nome para liderar a oposição? Porque muito se fala também dessa questão de anos e anos, né, do mesmo grupo liderar a OAB. Mas a senhora também já é candidata pelo segundo pleito consecutivo pela oposição. Isso. E provavelmente vai para o terceiro, se eu não estiver errado. Não há também uma cobrança para uma renovação também da oposição nesse sentido, não? Mas nós tivemos uma grande renovação no nosso grupo político na oposição. Basta vocês perceberem que quando eu rompo com o grupo, e aí, para completar a resposta para Raul, para questões ideológicas e para que foi posto, eu acabei não respondendo por completo, eu rompo porque eu não consigo suportar mais aquele autoritarismo de quem realmente estava na liderança do grupo. Então, assim, a ruptura foi, naquele momento, muito mais para dizer: olha, eu não vou me submeter, do que naquele primeiro momento para ser candidata. Eu não pensei naquele momento que eu seria candidata. Entendi. Eu não queria Você não mais estava me rompendo, submeter. para abrir uma divergência e criar um novo Não, grupo. eu tinha um constrangimento pessoal de estar servindo a algo que não era real. Sim, isso pode acontecer com qualquer Eu pessoa e ainda. eu tentei construir, vamos dar espaço para as mulheres, vamos real se eu vou ser vice-presidente, eu preciso exercer as funções da vice-presidência, o que eu nunca consegui. No primeiro com o Luiz Viana, porque existiu o projeto fazer Fabrício de Castro Oliveira presidente, e Fabrício, que é muito de falar na cara as coisas, as boas e as ruins. Ele disse: o projeto é Fabrício. Eu estou conselheiro federal, mas para ser eleito eu preciso estar nas funções da vice-presidência, então eu deixo você fazer as administrativas, aí começa o início do desgaste. Só para esclarecer, doutora Ana Patrícia, na verdade, a senhora é convidada para ser candidata a vice na chapa de Luiz Viana ou de Fabrício? Vamos voltar. Certo. Luiz Viana eleito em 2012 para um triênio que começa em 2015, ou 2013, 14 e 15. Eu fui eleita conselheira estadual suplente. Naquele primeiro triênio, eu também fui vice-diretora da escola. E Sim. naquele primeiro triênio, nós éramos apenas 9 mulheres na estrutura da OAB. Então, daquelas 9, eu acabei me destacando por ter sido a vice-diretora da escola. Então, o Luiz Viana me convida para concorrer na reeleição dele como vice-presidente. Eu achei, Primeira nossa, mulher não foi a ser a vice-presidente, né? primeira mulher, embora eles façam tudo para poder apagar, né, esse fato e o meu trabalho, mais do que o fato, o trabalho que eu realizei. Mas, enfim, fomos eleitos em 2015, a Luiziana, para a reeleição. No primeiro mês, começa o desgaste, porque Fabrício queria continuar sendo vice-presidente. Porque ele foi vice-presidente no primeiro mandato de Luiz. No segundo, ele foi conselheiro federal. Mas existia um projeto dele, de Luiz, que ninguém sabia, da eleição de Fabrício ao final daquele segundo mandato de Luiz. Então, para viabilizar, ele queria continuar sendo vice-presidente de fato, embora não fosse direito. E isso nunca tinha sido conversado comigo. Foi o que eu disse, ninguém nunca conversou isso comigo, porque Luiz foi na minha sala, no meu escritório, disse: Ana, vem aqui te convidar para ser minha vice-presidente. E eu fiquei super feliz, né? Agora, ele convidou a senhora para ser vice-presidente, mas também vocês não negociaram
que você seria candidata a sucessora dele. Nunca, nunca houve essa conversa. Nunca houve conversa de sucessão de ninguém, nem a minha. Luiz nunca me propôs isso em nenhum momento. Mas você achava que, como vice-presidente, você deveria, pelo menos, ter sido comunicada de que havia um plano para eleger um outro colega a presidente, é isso? Eu achava que o projeto de sucessão não poderia ser um projeto de dois, Sim, já que nós somos um grupo político. sim. Éramos, essa era a ideia. Já que nós trabalhávamos todos juntos, porque estar na diretoria de uma ordem, quando você quer trabalhar, você abre mão da sua vida, você viaja para o interior, eu sempre quis estar na Bahia, nunca em Brasília. Isso é uma coisa interessante, tá? Mas a senhora já pensava em concorrer à presidência da OAB Não, nesse momento? Não, não, não. Eu não. queria ser vice-presidente. Certo. Eu queria, porque A senhora queria exercer as prerrogativas de um vice-presidente. só. E isso essa oportunidade não lhe foi dada. Não, porque quando você trabalha, você acaba tendo visibilidade. Sim. E isso incomodava. E eu sou uma advogada atuante. Eu estou no fórum, as pessoas me procuram, falo, eu aperto mão, estou no tribunal. E eu sentia um desconforto pessoal de não poder, por exemplo, receber como eu recebia todos os dias, eu estava na OAB, eh, sem horário para poder sair, receber grupos de advogados fazendo pleitos, e eu não tinha nenhuma autonomia para resolver absolutamente nada, porque eu tinha que ter autorização de Luiz e de Fabrício para fazer qualquer coisa. Então aquilo era e a análise deles era sempre análise eleitoral, nunca de atendimento das demandas da advocacia. Não estou dizendo que seja certo ou errado, é a forma como as pessoas pensam, tá? E isso foi um desconforto, foi criando desconforto, e eu tentando realizar, apresentar projetos, os projetos não passavam, enfim, tem um desgaste muito grande, vamos para o mandato de Fabrício. Eu como vice de Fabrício, contra a vontade de Fabrício, e Fabrício, no primeiro mês do mandato dele, ele cria uma comissão pela primeira vez de assessores da presidência para substituí-lo na ausência dele. Era a função da vice-presidência. Sim, sim. Então eu fico sem função. E além de ficar Você, portanto, é vice na chapa da reeleição de Luiz Viana e permanece como vice no primeiro mandato de Fabrício. Mas Perfeito. não por vontade de Fabrício, mas porque as pesquisas apontavam que eu tinha, uma aceitação muito grande, que minha presença na Uma diretoria era escolha importante, eleitoral, uma né? escolha eleitoral. E no primeiro mês, em janeiro, Fabrício cria uma comissão de representantes da presidência e coloca as pessoas ligadas a ele. Então, a função da vice-presidência, que é representar o presidente na ausência, nos impedimentos, ficou esvaziada. Mas não somente isso. Além disso, ele cria uma função adicional para a secretária-geral, Marilda, uma função adicional à regimental. Tá? Uma função adicional para o secretário adjunto e uma função adicional para o tesoureiro. E não criou nenhuma função para a vice-presidência. E eu fui até Fabrício, fiz: Fabrício, eu estou sem função. A regimental você tirou pela criação da comissão, e as adicionais que você criou para as outras diretorias, você não criou para mim. Você se sentiu, portanto, usado eleitoralmente. Completamente. Ou seja, Completamente. você foi usado ali naquele Completamente. momento para poder ajudar na captação dos votos, mas Completamente. depois de tomar posse, percebeu que não ia poder contribuir com absolutamente nada. Absolutamente nada. E Fabrício ainda fez algo comigo, ele fez assim: "Você é muito inteligente. Todo mês você pode trazer um projeto que eu aprovo". Aí eu fiz: "Todo mês eu vou trazer um projeto novo para poder aprovar", porque as funções adicionais que ele criou para as outras diretorias eram funções orgânicas. Marilda ficou com os desagravos, veja, os desagravos chega para ela gerir. Maurício Lio adjunto ficou com a questão de toda a digitalização e informatização do sistema OAB, e Hermes ficou como responsável pelo colégio de presidentes do interior. Então vejam que as demandas são orgânicas, eles não precisam fazer movimento para que a demanda aconteça. E no meu caso, eu tinha que criar todo mês uma demanda, e acreditem, eu me esforcei muito, apresentei diversos projetos, nenhum, aliás, um único, que foi no que diz respeito às varas de substituição, foi o único projeto ao longo desse triênio de Fabrício que eu consegui submeter para o conselho. E mesmo assim, porque nós tivemos um embate muito forte. Eu fiz, assim, porque eu não sei se vocês se recordam, o tribunal criou em uma época varas de substituição, que ainda existem, se não me engano, eu acho que ainda existem essas varas. O que são essas varas de substituição? Elas não existem fisicamente, não tem um espaço físico, não tem servidor, só que tem juízes designados. Isso é, no dia a dia da advocacia, algo muito difícil, porque o seu processo vai para alguma vara de substituição, mas essa vara não existe fisicamente, o juiz está em qualquer lugar remotamente responsável pelo aquele acervo de processos.
Então, eu apresentei um projeto em relação à extinção das vagas de substituição e a criação de várias efetivas, a instalação. Nossa, como foi difícil apresentar esse projeto. Mas por que foi difícil apresentar o projeto? Porque o projeto, ele era um projeto que ia ao encontro das demandas da advocacia. Então, não passava. Eu tive um desgaste. Fabrício finalmente levou para a sessão, foi aprovada a unanimidade, não houve uma nota da ordem sobre esse projeto, ficou engavetado, não saiu do lugar. Doutora Ana Patrícia, eu acho, Flávio, Lucas, importante a gente falar isso para poder entender um pouco sua história na OAB, né? Como é que, na verdade, surge a candidatura de Ana Patrícia e essa candidatura, inclusive, consolida uma nova liderança na OAB, contra a qual a situação luta o tempo todo, a meus olhos, para diminuir ou impedir que exerça o Sim, poder, né? Quando, na minha opinião, se não há interesse pessoal no controle da OAB, né? Se ninguém, na verdade, está pensando na OAB com planos que não de servir à coletividade, por que que não permitir que pessoas que se colocam com esse propósito, né? Que se interessam por esse tipo de atividade, de liderar uma classe, de liderar uma instituição da democracia como a OAB, por que que é vetado esse processo? Por que não se deixa? Quando, na verdade, eu acho que até deveria haver um estímulo a esse tipo de, né? Porque a gente não vê lideranças nem pessoas se dispondo a liderar organizações, nem entidades, nem instituições o tempo todo, né? Assim, é muito bem-vindo esse tipo de coisa. Isso eu acho que realmente chama a atenção chama. de qualquer pessoa. Isso me chama a atenção. Isso é um traço, digamos assim, cultural da OAB, desse grupo que comanda a OAB há 15 anos, como a senhora disse, que chama a atenção de qualquer pessoa, né? Eles querem efetivamente manter o poder de qualquer jeito. E a gente tem até algumas suspeitas para isso, Mas né? todos os grupos não são assim em geral? Olha, assim, eu acho que é isso, né? Quer dizer, a ideia é de você construir um grupo usando uma instituição, né? Ou um sindicato, ou uma. Que os grupos se articulam dessa forma, eu não tenho dúvida. Agora, achar que isso que esse deve ser o caminho, eu Eu, tenho, eu eu, tenho minhas eu, questões. eu acho, Lucas, que sim, de um modo geral, todos os grupos, sejam de classe, seja política partidária, eles estão sempre se estruturando para permanecer. Mas tem uma diferença que eu enxergo, porque nos grupos, inclusive em outros grupos de outros estados da OAB, existe um critério que me parece razoável para ter uma sucessão e preservação do grupo, que é assim, ser sucedido porque tem mais trabalho realizado. Isso gera, obviamente, uma motivação de todos os que estão naquele sistema de estarem produzindo, estarem trabalhando. Hoje, no atual grupo, qual é o critério de escolha do sucessor? É quem é de confiança de Luiz Viana. Quem segue a Então, cartilha. isso. Então, você tira do critério da democracia para ser o critério impositivo de preservação do poder de uma pessoa e não necessariamente de um grupo. Porque quando você pensa o grupo que está aí, não existe poder de todos os integrantes. Não existe esse poder. Se existisse poder, por exemplo, não estaria tramitando hoje um projeto, e até com apoio da OAB da Bahia, de extinção da eleição para presidente da CAAB. Por que se cogita hoje no Conselho Federal a extinção da eleição do presidente da CAAB? Porque uma vez eleito, ele só sai com o final do mandato ou com renúncia. Eles querem fazer igual é a ESA, tem que ser nomeado pelo presidente da OAB. Toda vez que é nomeado pelo presidente da OAB, você tem que fazer o quê? A sessão de beijamão. Por isso que essa alteração para formação, para a composição dos tribunais pelo quinto constitucional, é um absurdo que eles exijam que o conselho escolha o colégio, os candidatos, porque ele está impondo nada mais, nada menos, além de uma restrição política, que os candidatos tenham que fazer o quê? E pedir autorização para ser candidato. E a prova disso é que na última eleição de 2022, para preenchimento da vaga pelo quinto do Tribunal de Justiça da Bahia, foram 32 candidatos, quando a formação da lista era direta, ou seja, aberto edital, os interessados se inscrevem, os que preenchem os requisitos homologado e a classe escolhe. Nesta agora, que os candidatos precisam pedir a benção da diretoria,
só tivemos 14 candidatos. Na verdade, vamos falar a verdade aí, né? Eu acho que talvez esse processo de escolha do quinto constitucional seja onde fica mais claro, né, a estratégia de grupo de quem comanda a OAB. Porque não é que as pessoas, esses candidatos, tenham que beijar a mão. Na verdade, eles já têm os candidatos, Sim, né? Eles sim, já sabem exatamente sim, quem é que eles pretendem indicar para o quinto constitucional. E eles restringem esse processo de escolha para mim como leigo. Quer sim, dizer, se você escolhe ali um cara e a OAB passa a trabalhar pela escolha dele, sim, você tá excluindo um universo de quantos milhares de advogados que existem na muitos. Bahia, provavelmente com a mesma qualificação, o mesmo nível de qualificação, o mesmo nível a mesmo nível de experiência, né? O mesmo nível de relações e com critérios também, como de honestidade, enfim, de probidade, enfim, você tem uma série de coisas aí que, na verdade, um monte de gente preenche, Sim, né? No entanto, a OAB pega o seu candidato, né, e coloca o seu candidato no Tribunal de Justiça, né, no Tribunal de Justiça do Estado ou no Tribunal Regional do Trabalho, enfim. É um processo que eu acho que também merece questionamento. Eu acho que não dá para você, né? Por que que a OAB tem que ter candidatos ao Tribunal de Justiça? não deveria. A OAB não deveria. Primeiro, porque a vaga não é da OAB, a vaga é da Advocacia. advocacia. Depois que nós temos que pensar que este não é um processo que interessa somente a advocacia. Porque esse Sim, desembargador não vai julgar processo ético da advocacia, ele vai julgar as causas da sociedade. sim. Então, embora se inicie como de interesse da advocacia, interessa a toda a sociedade quem vai ser esse novo julgador que vai integrar o tribunal, seja o estadual, seja o regional do trabalho. E só pegando, sim, essa fala de Raul, que é muito pertinente, se nós olharmos, os inscritos neste atual processo, que são 14, eu volto a dizer, no anterior, em que a escolha era direta pela classe, 32 candidatos. Agora, que a escolha primeiro pelo conselho e, portanto, pela diretoria da OAB, porque vamos lembrar que a chapa é fechada, as pessoas votam na diretoria, e os conselhos acabam estando muito, né, submetidos ali ao poder da diretoria, até pelas questões de ocupação de espaço, que são todos nomeados. 14. Deste 14, a grande maioria é de membros do grupo. Salvo engano, tem 3 ou 4 que não são do grupo. Todos os outros são a ex-presidente da OAB, conselheiros da OAB, ex-presidente de subseção ligado ao grupo, presidente de comissão, todos estão dentro do sistema OAB. Tem um elemento aí, doutora, que eu acho que é interessante. Assim, como a sua existência como candidata prova, a OAB, ela não é a direção da OAB, o comando da OAB, em que tempo seja, ou desse ou de outro, se é unanimidade, Sim, existe uma oposição. Então, eh, como é que ela representa a totalidade dos advogados com um candidato, se existe oposição? sim, Né? É uma questão lógica, não? Ela não pode, eu acho, né? Você é advogado, a senhora é advogada e está também fazendo esse combate, mas eu acho que é uma discussão que deveria estar na sociedade, dada a importância social da OAB, sim, né? Por que que ela tem seus escolhidos? Ela está excluindo pessoas, ela está excluindo outros advogados. Essa é uma discussão. A gente sabe que não é um processo fácil chegar, né, àquele filtro pelo qual um advogado consegue adentrar o Tribunal de Justiça como sim. desembargador ou um outro tribunal qualquer. A gente sabe que não é. Mas essa postura da OAB amplia esse filtro. Agora, sabe, Raul, Lucas, Flávio, esse perfil da ordem querer fazer um candidato é um perfil novo aqui na Bahia. Não foi assim, em tempos, passados, não foi dessa É um maneira, perfil desse grupo. é um perfil desse grupo. Em E outros não é, estados isso não ocorre? veja, não estou dizendo que não Não, você foi exclui, eu novo estou aqui na Bahia, eu fazendo um só queria recorte saber da se Bahia. tinha, Da se tinha Bahia. também em outros Eu locais, não né? tenho como dizer isso, porque eu realmente não Certo. acompanho. Eu não tenho. Mas, assim, fazendo um recorte para a Bahia, que é o que eu tenho conhecimento, esse perfil da ordem interferir no processo é algo recente. E também não é no início do grupo.
do meio do tempo para cá, É o que típico, só mostra é a típico necessidade de da mudança. e sim, e típico de um processo de consolidação do poder. Quer dizer, Sim, ao invés de ser uma simples entidade que representa a advocacia e a sociedade, né, porque sim, ela cumpriu esse papel durante muito tempo e eu acho que hoje, inclusive, continua cumprindo, sim. assume, né, causas de interesse da coletividade, propõe ações no Tribunal de Não tem Justiça, assumido, mas tem essa mas prerrogativa. tem essa É, prerrogativa e essa prerrogativa foi muito forte no sim, passado, inclusive antes da sim. democratização, logo posteriormente à democratização do país, quer dizer, esse papel foi importante. Então, essa informação que a senhora traz de que isso vai acontecendo, né, dá uma demonstração, ou é uma espécie de comprovação de que é resultado da consolidação das relações de poder Isso, internas na OAB, isso, né? Ela se constitui, esse grupo se constitui como uma frente de poder. isso. E aí sai para buscar ocupar Para seus espaços. outros espaços. Agora, isso é em benefício de toda a advocacia? Eu me recordo, quando eu estava na ordem, que outros processos para ocupação de tribunais aconteceram e todos tinham uma preferência de um candidato, de uma candidata, mas não existia assim um trabalho da ordem por um ou outro candidato. Não existia. Eu me recordo, inclusive, que os candidatos eles iam por sua iniciativa para os eventos da ordem. Hoje, desde algum tempo, e se minha memória não falha, me parece que isso começou com muita força na última vaga para o quinto do TJ em 2022. Eu me recordo que de lá para cá você vê eventos na Bahia inteira com um candidato, um candidato, um candidato. Isso coloca esse candidato numa posição de vantagem eleitoral dos outros, é absurdo, porque são 37 Quer subseções. dizer, anteriormente à escolha, ou posteriormente, a OAB ainda se envolve numa espécie de campanha por seu candidato. Quer Exatamente, dizer, exatamente. favorece um candidato, né? E você abre o site, está lá a foto de um candidato, vai ter um evento da ESA, candidato, 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 sempre um candidato. Então, isso é a utilização do poder político, do poder econômico da ordem em prol de um projeto para poucos. Então, por que essa é uma característica recente? Você veja, e aí eu volto, a atual presidente tentou por 3 vezes ser ministra, a ex-presidente da ESA e eu preciso dizer, ela teve, eu achei, sim, de uma seriedade dela, inclusive, ela renunciou à presidência da ESA e disputou a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, mas ela renunciou, não ficou no cargo como a presidente. Nós tivemos um membro do grupo que ocupou a vaga de desembargador no TJ em 2022. Nós temos a vice-presidente passada, eleita agora como conselheira federal, veja, participa de uma campanha como a da ordem, é eleita, não toma posse para disputar uma vaga no tribunal. É a É, ocupação dos é, a- espaços a- por todos os membros. aí a gente já está, na verdade, numa outra instância, né, que Sim, é o Tribunal Regional do Trabalho, para o qual a candidata Cristiane Gurgel, que foi eleita conselheira conselheira federal. federal na chapa da senhora Daniela Borges, abriu mão dessa condição de conselheira para agora disputar o quinto no TRT. Sim, Essa aí já não é a candidata, a gente pode dizer que não é exatamente a candidata da OAB ou é a candidata da OAB. É, veja, eu não tenho como fazer essa sim, afirmação. Para mim, que estou de fora, a minha leitura é de que ela é a candidata. certo. É a minha leitura de fora, porque, do contrário, ela teria tomado a posse dela. E do contrário também, se não fosse candidata, ela não estaria pela ESA, fazendo cursos pela ESA. Mas não, meu questionamento é se ela é uma candidata de todo o grupo ou se está havendo uma divisão do grupo em relação a candidaturas, porque eu soube que existem outras candidaturas. É, É, veja, Raul,
Eu acredito, eu vou dizer a minha percepção, Sim, não sim, tenho como afirmar se é que eu não estou mais no grupo, mas eu sim, acredito que hoje o grupo está se segurando meio como uma concha de retalhos. Tem sim. grupos Cresceu internamente, demais. cresceu demais, o que é natural, Sim, né, natural. Tem outras pessoas também querendo ocupar espaços, Sim, e à medida que as pessoas ocupam espaços e que a palavra ensina e o exemplo arrasta. Na medida em que a própria presidente tenta ser ministra, que as lideranças estão utilizando da ordem para fazer candidatos, aqueles que têm algum poder também vão utilizar por da que não? estrutura Por que não? isso. Esse é o exemplo da liderança. Porque se ao final é a força que vai prevalecer para poder estabelecer seu espaço, todos querem ocupar espaços e ocupar espaço nos tribunais é também força política para quem está ali na ordem. Agora, doutora, a senhora falou da questão também desse documento que, ao que indica, o Hermes está assinando como presidente interino da ordem. E acho que todo mundo já sabe que ele é um natural candidato para o pleito, próximo pleito, né? Inclusive, a senhora também já comunicou que deve ser a senhora também a se posicionar. Você não acha já que. comunicou, foi? É, já tá aqui. Não, ela entregou, né? Sugeriu que ia ser ela. Aí é onde está a minha pergunta. É, este mandato da Daniela já começou com essa especulação, na verdade, né? De que o Hermes seria o próximo candidato. E agora a gente tem essa questão que a senhora trouxe aqui, dele estar assinando interinamente como presidente. Você acha que isso é ético por parte do processo? Não do processo, mas do mandato em si? O mandato da OAB deste de Daniela já inicia praticamente com um novo presidente, sem ser ela? Vamos lá. Ó, só para dar informação, está assinado com a data de 15 de julho de 2025. Hermes Hilarião Teixeira Neto, presidente em exercício da OAB Bahia. 15, De julho. são 3 dias, então? É, São 3 dias. 15 de julho de 2025. Então, e aí respondendo, a Flávio, eu acredito que o processo, a eleição, na verdade, para o grupo vencedor, ela já foi montada com a sucessão também estabelecida, né. E aí que eu lhe digo que é a falta de democracia internamente, porque você nem tem condições de, no período Nem anterior, iniciou o mandato para estar discutindo um já outro está mandato. definindo quem é o próximo presidente, quem é o próximo, quem é o próximo. Então, isso gera, naturalmente, insatisfações de todos que estão trabalhando, que também querem ter oportunidade de realização. Porque é algo muito importante. As pessoas querem realizar. E realizar para a advocacia. Em todo grupo tem pessoas muito bem intencionadas. E é muito difícil para quem é bem intencionado, quem é sério, quem quer trabalhar, ter que se submeter a um sistema de apadrinhamento para ter alguma oportunidade. Porque é algo bajulador. E nem todo mundo tem o perfil e a natureza de bajulação. Então, quem não tem acaba sendo punido. E qual é a punição? A perda de oportunidade de realização. E quem tem compromisso com os votos recebidos, e eu tenho muito compromisso. Mas quando você me pergunta, você é candidata? Essa não é uma resposta simples, porque não é, eu não posso ser candidata porque eu quero. Eu serei candidata se o grupo assim desejar. Então é algo a ser trabalhado, A pensado, senhora tem um construído. desejo, no caso, de ser candidata, Eu mas não tem tenho definição. eu tenho o desejo de ver a minha classe respeitada. Eu tenho o desejo de ver a ordem representada por uma presidente ou por um presidente que efetivamente represente e lute pela classe, e não que utilize da instituição para lutar por si própria ou por si próprio. É este o meu desejo. Eu estive lá como vice-presidente por 6 anos. Eu sei a força transformadora da OAB. Não é milagrosa, mas ela tem uma força transformadora. A ordem está pequena, acanhada. A ordem não é, eu fiz uma pergunta: qual a grande realização da gestão Daniela Borges? Ninguém consegue responder. Talvez nem ela consiga. A grande gestão dela Vamos foi tentar, criar, vamos tentar trazê-la aqui. Acho e que, faz essa né? pergunta O Hermes aqui. já veio, né, anteriormente. Quem veio foi o Hermes, né? Que é o atual vice-presidente, mas vamos convidar a Daniela Eu acho Borges que o para grande poder. feito que Daniela fez foi, sendo presidente da ordem com 1 ano e 4 meses, abandonar a advocacia para tentar ser ministra. Um projeto super pessoal. Isso pegou mal, né? Eu acho que isso, de maneira geral, assim, até para a gente que não é
da categoria. Eu Eu acho acho que foi a que primeira pessoa que fez isso no sistema OAB do Brasil, eu acho. soou mal. Foi É ela. possível até que ela tenha justificativas para se lançar nessa empreitada, que não foi bem sucedida. Pelo que eu me lembro do noticiário, ela concorreu pelo menos 3 vezes, né? 3 Acho que vezes. foram 3 vezes. Mas realmente é estranho. Quer dizer, você participa de uma campanha, se elege presidente de uma instituição importante como a Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia, e logo em seguida tenta pleitear a vaga num tribunal, qualquer que seja esse tribunal. Eu acho eu também achei isso estranho. Eu quero também perguntar a ela sobre isso. É um ato, assim, na minha percepção, de traição à advocacia, porque nós temos que olhar um pouco para trás para compreender quão grave foi esse movimento dela. Nós tivemos um processo mundial pandêmico, a justiça no Brasil ficou completamente fechada por 2 anos. A gestão Daniela, a primeira, foi a primeira gestão pós-pandemia. Nós tivemos 2 anos com a justiça fechada. Vocês devem se recordar, a fila de advogadas e advogados na porta da CAB para receber uma cesta básica. Isso é humilhante. Então, no primeiro mandato, pós-pandemia, nenhuma ação foi feita para a advocacia e, com 1 ano, a presidente tenta se lançar ministra do TSE. Então, assim, diante da crise que a advocacia vivia, porque ninguém pode imaginar que, porque as portas da justiça foram fisicamente abertas, que imediatamente se recuperou a dificuldade que todos nós passamos por 2 anos. Então, diante daquele cenário de crise, de carência material, efetivamente, o que nós vimos foi uma gestão ensimesmada, pessoas ocupando cargos relevantes, tentando cada um ocupar um espaço para si próprio, arrumar a sua própria vida. Representante de classe tem que ter amor, paixão, vocação, sabe, tem que estar ali lutando pela sua classe. Os nossos interesses não podem estar à frente dos interesses da classe. Por mais encantadora que seja a proposta, por mais sedutora que ela possa ser, cada voto é um compromisso, é uma responsabilidade. Então, para mim, quando ela aceita, não importa quem foi que fez o convite, a ministra do não importa, ela foi eleita por uma classe em um momento de tanta dificuldade. Então, para mim, foi o primeiro ato de traição. E esse ato foi renovado É pela porque, segunda, porque pela eleição, terceira a eleição vez. é nominal, né? Você vota Sim, na candidata Ana Patrícia, vota na candidata Daniela Borges. Você não vota, você não vota exclusivamente você não vota Da chapa, né? na chapa. não, Você vota a O campanha, cabeça da claro, chapa, né? o cabeça da é, chapa, né? Não é então ela pode se alegar até não. Eu estou saindo, mas o vice está aqui. A gente sabe que o vice é do mesmo grupo e tal, mas não é a mesma coisa, né? Provavelmente a maioria das pessoas votou porque votou na candidata e sim, ela foi escolhida. Se ela estava como cabeça da chapa, é porque se avaliou que ela era o melhor nome sim, para atrair o voto, né? Senão seria o vice. sim. Então, realmente esquisito esse tipo. É como se você abrisse mão realmente de uma representatividade que toda uma classe te deu, né? E tem ainda uma característica importante, é abrir mão para representar interesses de uma classe que te elegeu, para ocupar espaço junta uma classe que é antagônica, que tem interesses antagônicos com a advocacia. Porque os maiores conflitos da Sim, advocacia isso é são exercidos interessante. no poder judiciário. Sim, sim, Perceba, sim. assim, é uma briga desigual e muitas vezes até que poderia ser acomodada, mas nós temos um poder judiciário Sim. pequeno estruturalmente e até que eu reconheço o esforço, sabe, para atender a demanda, mas nós temos uma demanda no estado da Bahia que ela tem aumentado. Aliás, à medida que o cidadão tem consciência do seu direito, aumentam as demandas. Então, nós temos um poder judiciário que ele não atende a toda a demanda, tanto que nós temos desativação de comarcas, tanto que nós temos juízes no interior atendendo remotamente aqui em Salvador. O que é isso? É uma tentativa de abraçar um Estado que é maior do que os seus próprios braços. Então, nessa crise, existe um choque de interesses entre a advocacia e o poder judiciário. Nós termos a nossa representante de classe ocupando uma cadeira no poder judiciário é algo completamente inimaginável. É inimaginável que a um só tempo ela seja magistrada e defenda a advocacia. É Seria inimaginável. então imoral, no caso? Eu acho
administrativa e politicamente imoral. Pode não ter uma vedação legal, Sim, mas nem tudo que é legal é moral. sim. Mas você, eu acho que o ponto que a senhora está tratando é que, na verdade, você pode, na verdade, se defrontar com interesses que não são conciliáveis, né? Como magistrada Que são e contraditórios. contraditórios, né? Então, realmente, se ela saísse de repente para assumir o comando da OAB Nacional, Sim, ficaria até mais, seria natural, 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 mas ela sai para assumir uma vaga num tribunal, né? Num como tribunal magistrada. como magistrada. Então, É a advocacia sendo presidida por uma magistrada. Ou é, alguém pode imaginar que ao entrar na OAB deixou de ser magistrada, ao entrar no tribunal deixou de ser presidente da OAB. É possível imaginar essa dualidade? Não é possível. Ela é presidente estando aqui, estando no tribunal, assim como ela seria magistrada estando no tribunal ou estando na cadeira da presidência da OAB. Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, e eu falei muito isso, que a magistratura aceitasse uma advogada ou um advogado para presidir a AMAB, por exemplo. Eu não consigo imaginar que a magistratura aceitaria. Por que a entendo. advocacia aceita? Pode aceitar isso? Agora, doutora, queria te fazer uma pergunta, saindo um pouco desse âmbito da gestão Daniela, e também ficando. Uma das promessas da sua campanha e também da dela foi a questão do piso, Sim, né? E assim, a gente sabe que, em tese, não depende tanto da ordem colocar isso em prática, né? Cabe ao governador, à Assembleia Legislativa também, articular e colocar para votar. O que é que falta para esse piso realmente ser votado na Assembleia, o governador enviar esse projeto para a Assembleia? Acha que falta um pouco de diálogo entre a ordem e o governador nesse sentido? Flávio, primeiro eu preciso assim, desmistificar essa informação, porque a desinformação intencional da ordem é incrível, né? O poder de desinformação. Não existem outros caminhos para se obter o piso que não através de lei. A lei é um dos caminhos, né? Aí sim precisa da sanção do governador do estado. Mas existe um outro caminho que só depende da ordem Então pode ser mais fácil ainda. e, na minha percepção, mais efetiva. Por quê? Porque a ordem pode estabelecer, como outros estados, outra ordem de outros estados fizeram, que é criar um piso pela tabela de honorários. Por que, para mim, é mais eficiente? Primeiro, porque tem independência, só depende daquele conselho seccional votar e inserir na tabela de honorários. E a inobservância é infração ética disciplinar. O que é mais efetivo, em termos de tornar obrigatório um escritório ou um advogado que descumpre o piso, ele vai responder a um processo ético disciplinar. Pela lei, um escritório que descumpre, o advogado que teve desrespeitado o piso precisa ingressar com uma ação para reconhecimento. O que é mais efetivo? Um processo ético disciplinar em que eu, como sócia e administradora de uma sociedade de advogados, posso ter a minha inscrição suspensa e, portanto, ficar impedida do exercício da advocacia, ou uma lei que vai me obrigar a pagar um valor? Muito mais efetivo o piso através da tabela de honorários. E por que a ordem não faz? Porque ela não quer fazer. Não quer fazer porque o processo eleitoral passa por uma série de grandes escritórios de advocacia que estão dentro da ordem e que não têm interesse em que o piso seja estabelecido. A senhora chegou a sugerir, na época que a senhora foi vice-presidente, esse tipo de situação para ter esse piso? Eu sugeri, enquanto eu fui vice-presidente, que nós tivéssemos o piso através da tabela. Eu sugeri que nós tivéssemos, como critério de inidoneidade, todos os advogados que estiveram inseridos em crimes de corrupção na Operação Faroeste. Comprovadamente, nunca consegui fazer, porque era um assunto que ninguém aceitava sequer discutir, porque eu particularmente, como advogado, eu fico me perguntando, eu acho eu acompanhei na época, Raul, eu até trouxe aqui uma revista para Raul com um artigo meu, que Eu eu publiquei. agradeço, agradeço. E, na época que eu estive na ordem, eu acompanhei processo ético disciplinar de colegas advogados que tinham publicado o artigo na revista. Promoção pessoal daquele advogado. Eu apresento um programa na CBN, todos sabem, tentaram um processo contra mim porque eu estou na rádio. Agora, um advogado que participa de um esquema de compra de decisão judicial é condenado por isso, não responde a processo ético disciplinar.
Um Que advogado que atravessa uma procuração no processo que tem outro advogado responde, tem que responder ele mesmo, que isso é uma falta de respeito, por um processo ético disciplinar. Mas alguém que faz uma delação premiada, reconhecendo e devolvendo dinheiro por ter participado, não responde a processo ético disciplinar. agora qual foi o argumento para questionarem sua participação no programa? É que eu promovi. Na verdade, eles não chegaram a fazer, eles fizeram uma consulta no Conselho Federal, um advogado do Rio de Janeiro, um carioca, Esse fez carioca uma, aí, esse fez uma consulta no esse Zé Conselho Carioca aí, esse Zé Carioca é perigoso, viu? exatamente. Rapaz. Dizendo que eu estaria fazendo uma promoção pessoal através da rádio CBN. Eu não faço promoção pessoal, eu entrevisto colegas da advocacia e eu dou oportunidade que os colegas promovam a sua atuação. Eu não estou lá tirando dúvidas sobre direito de família, eu não falo de mim, Seria uma eu não situação respondo. semelhante à minha aqui também, né? Sim. É. E não, inclusive, o próprio Maurício Lee apresenta um programa de rádio quando teve a consulta E, contra mim exclusivamente. e hoje em dia inúmeros advogados apresentam podcasts, Vários, né? vários. Mas é a perseguição política, porque as É, pessoas acham isso, que você isso vai ter aí, visibilidade. isso aí realmente é um exemplo de perseguição política É, típica, sim. né? Mas que não deu em nada, porque, primeiro porque eu não faço promoção, mesmo. Eu sou muito cuidadosa, com tudo que eu procuro fazer, eu sou a maior crítica de mim mesma. Então, quando eu recebi o convite, eu fui estudar o meu código de ética, eu amo a minha profissão, eu acho que quem quer representar classe tem que ser espelho, nós temos que estar andando sempre dentro das regras. Então, eu fui estudar, eu sei que é vedado você estar em programa de rádio fazendo promoção pessoal. Então, eu não posso, por exemplo, ter um podcast, uma rádio falando de mim, da minha atuação profissional. Toda semana lá, Ana Patrícia tira dúvidas sobre direito de família. Eu não posso fazer isso. Agora, eu posso lhe entrevistar, posso lhe entrevistar, isso é comunicação. E uma das funções nossa, enquanto advogados e advogadas, é promover a promoção da informação, que é o que o radialista faz, que é o que vocês fazem aqui. A senhora falou em convite, já recebeu algum convite para entrar na política partidária? Porque até, só complementando, a senhora foi, como o Raul trouxe aqui, foi mais votada em Salvador, foi também a mais votada em outros municípios importantes. Tem algum convite aí para 2026 Quer dizer, ou futuramente? teve o nome circulando no interior, na Bahia toda, Sim, toda durante esse processo, né, de campanha. É uma figura que tem visibilidade, enfim, que tem respeitabilidade, expressão pública. É natural, né, que eventualmente Convites acontecem, né? surja um convite, né? Não estou falando de sonhos, nem que a É. senhora planeja, mas convite acontece, pode acontecer. aconteceram convites depois da eleição de 2021. É natural que também agora os convites aconteçam, estão acontecendo, mas eu confesso para vocês que o meu encantamento é a advocacia. Eu tenho muita vontade de realizar pela advocacia, eh, em qualquer espaço, não necessariamente na presença da OAB, eu quero estar. Eu gosto do que eu faço, eu gosto da representação da minha classe. Hoje, pelo menos, eu não me vejo numa política partidária. Mas já recebeu convite. Já é bom, né? Pode contar um, Sim, um deles? Contar um deles si- assim? Deixa significa, quieto. significa que as pessoas estão de olho, né? Que isso, acho que também falta. A gente hoje, acho que no país, talvez no mundo, viva essa carência de lideranças, de pessoas que tenham disponibilidade para colocar a cara a tapa, enfim, para enfrentar desafios, porque a gente sabe o preço que Sim, se paga quando se assume uma posição, né? é alto. Ou de centro, ou de direita, ou de esquerda, enfim, de oposição, o preço é alto. Nem todo. E numa estrutura como essa, quer dizer, quando você vê que há um sentido repressivo em relação. Esse tipo de postura da OAB, por isso que eu acho que cabe a gente questionar e criticar, termina Sim, desestimulando que surjam. sim, E as lideranças não surgem apenas em partidos, surgem nas instituições. A OAB é uma dessas sim, instituições, o Sindicato de Jornalistas, a ABI, enfim, essas instituições precisam movimentar realmente. Elas são o palco também em que essas coisas acontecem. Então, é por isso que é importante a gente ter uma OAB ou qualquer outra instituição que faça parte da democracia no país tolerante sim. à oposição.
né, a oposição. Eu queria até aproveitar para deixar claro isso aqui, porque às vezes se acusa o Política Livre de dar espaço à oposição, mas eu acho que a gente cumpre uma missão que é exatamente a de valorizar um aspecto da democracia, né? A Sim, democracia, ela não é formada apenas de eleições livres e justas, de alternância, né, de participação, mas, sobretudo, de apoio à oposição pública, ou seja, de tolerância à oposição. A gente tem que realmente trazer quem é de oposição. E por que que a oposição é tão temida? Porque a oposição pública, né, ela coloca em xeque o poder. O nosso papel é esse mesmo, é renovar, é colocar em xeque o poder constituído, nada contra Luiz Viana, nem Sim, Fabrício, que sim, eu sei, eu conheço a reputação como advogados, são advogados sim, brilhantes, respeitados no país inteiro, mas a gente está falando do controle de uma instituição, do exercício, do tipo de exercício de poder que eles escolheram sim. fazer na OAB. E foi bom também você tocar esse ponto, porque eu faço uma política, e eu falo isso todo dia, faço questão de aqui no Política Livre, até pela audiência de vocês, deixar isso bem claro, eu não faço política contra pessoas, eu defendo bandeiras, eu defendo valores. Então, quando Raul traz o respeito às pessoas dos advogados Luiz, Fabrício, eu estou aqui confirmando, nós temos divergências políticas. Eu não faço política contra um nem contra outro. É tanto que para mim foi decepcionante quando o então presidente da Caixa fez aquela postura de ataque pessoal. Mas por que que eu trago isso? Porque nós estamos, e aí puxando de novo a questão da disputa do quinto para o TRT. Eu tenho recebido constantes mensagens perguntando se eu vou impugnar a candidatura de Cristiane Gurgel. Eu quero deixar muito claro que Ana Patrícia Dantas Leão não fará essa impugnação. Eu não faço política contra pessoas. Eu vou fazer e faço política a favor de ideias. Eu acho que o processo está viciado, eu acho que a resolução é ilícita, eu acho que Cristiane não é, ela não pode ser candidata, mas não cabe a mim fazer uma impugnação a Cristiane. Faria se fosse candidata. Mas, enquanto representante de uma classe, eu vou defender valores. E qual o valor que eu defendo? Da maior participação possível da advocacia nesse processo de ocupação dos espaços nos tribunais. Que não haja interferência da ordem em benefício de nenhum candidato. Nenhum candidato. Que o processo ele seja igualitário. Então, a minha defesa é sempre de bandeiras e de valores. Quem quiser impugnar, que coloque o seu nome, porque eu não faço nada no anonimato. E tem uma frase que eu falo sempre: o anonimato é a arena dos covardes. O que eu faço, eu coloco meu nome. Então, se tiver uma impugnação a Cristiane, se for um advogado do Rio de Janeiro, todo mundo já sabe quem é. Não, não sou eu. Zé Carioca, É, Zé quando Carioca. eu fizer algo, eu coloco o meu nome e não vou impugnar a Cristiane Gurgel. Quem quiser fazer, que faça com o seu nome. Que as pessoas pensam que vão me utilizar para os seus interesses pessoais. Ninguém me utiliza. Perfeito. E a força que eu tenho não é minha, é de um grupo político e eu tenho responsabilidade em utilizar do respeito que eu tenho perante a minha classe. Saindo um pouco do âmbito da. Só uma Pois última não, pois não. pergunta, Raul. Acho que a gente não tem como não perguntar também sobre isso, não é algo pessoal da senhora em tese, mas queria ouvir a opinião da senhora sobre o atual momento do Poder Judiciário brasileiro, né? Muito se fala, se tem de um lado, como o Raul falou aqui, a oposição, e aí eu falo oposição política mesmo, questiona muito as decisões, principalmente do STF, e hoje há, de um lado, principalmente do governo, que eu também vou colocar também nesse mesmo escopo a esquerda, uma defesa do Poder Judiciário. Como é que a senhora enxerga essa discussão? A senhora está satisfeita com como as coisas vêm se desdobrando aqui no Brasil? Bom, como advogada, eu não tenho como estar satisfeita com a condução do STF, né? Até porque eu não tenho interesse pessoal, o meu interesse é coletivo, inclusive enquanto advogada. Eu acho que o STF ele ocupou um espaço de superpoder. Eu acho que ele se tornou um poder político efetivamente. E percebam que nós estamos falando de um superpoder de 11 ministros que não receberam um único voto. Isso é muito sério.
Isso é muito grave. Hoje nós temos as decisões importantes do país, válidas ou inválidas a partir de uma posição do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é extremamente sério, é grave, quando nós temos decisões que são políticas e não jurídicas, quando nós temos um poder, seja ele qual for, que em lugar de defender a Constituição, interpreta a Constituição ao sabor do vento, do político do momento, isso gera uma insegurança jurídica, uma instabilidade social muito grande. Agora, no que diz respeito ao momento político do Brasil, que o Supremo Tribunal está naturalmente envolvido, eu acho que o Brasil está numa posição de defesa contra qualquer intervenção externa. É o que eu faria se eu tivesse Sim. qualquer poder. Eu não me curvaria ao poder de qualquer outra nação. Nós temos que defender, sim, a nossa soberania. E qualquer pessoa hoje que pense diferente está colocando interesses mesquinhos, partidários, acima do que realmente interessa, que é a soberania do Brasil. Nós não podemos sucumbir a isso. Acho lamentável que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, faça ameaças ao Brasil. Para mim, eu falei aqui da arena, né, do anonimato, que é a arena da covardia. Para mim, uma pessoa que sai do Brasil para ficar fazendo política contra o Brasil fora é uma pessoa que é covarde, né? Quer lutar, venha para o Brasil, quer fazer defesa de qualquer bandeira no Brasil, E dentro porque da lei, dentro das dentro da regras, lei, claro, né? você vai para outro É, país, é, fica valentão lá, né, porque aqui é. você não tem coragem de fazer absolutamente nada. Eu tenho muita dificuldade de lidar com covardia, assim como eu tenho, inclusive, se eu falar tudo que eu penso, eu vou tomar, deixa quieto. Fala, tem que Valeu, gente. Muita dificuldade com covardia, porque se eu tivesse um dia ocupado a cadeira de maior representação do meu país, e se por qualquer motivo, eu tivesse numa situação de ser presa, eu seria presa defendendo o que eu defendo, as minhas bandeiras, e Perfeito. chorando em frente às consequências das suas escolhas políticas. Não se acovarde, né? Seja forte para fazer enquanto você está no poder e seja forte para assumir as consequências quando você está fora do poder. Isso é um ponto para mim. Outro ponto é muito importante e sempre foi, aliás, eu só estou aqui por este ponto, eu não suporto subserviência. Então, eu rompo porque eu não suporto subserviência e eu não poderia ter uma posição que não seja a de defesa do meu país contra qualquer pessoa que seja que tente interferir aqui. E aí, nesse momento, nós temos que ter uma posição de defesa do Supremo Tribunal Federal, Sim. porque nós não podemos pensar que um presidente, um representante de qualquer nação, queira interferir como um poder judiciário do nosso país vai decidir. Então, é o momento de nós abraçarmos uns aos outros para a nossa A defesa. senhora fala corte, mas não em tese os ministros. Não, estou falando a corte e os ministros, claro, nós Nesse, mo- não nesse tem momento, como, Nesse nesse momento, os momento, ministros. nesse momento não tem tem como. alternativa, né? Nós temos que defender. Agora, passada a crise, as coisas precisam voltar para o lugar, o Supremo precisa voltar a julgar, o Congresso a legislar e o Poder Executivo a administrar. Melhorar a qualidade das nossas instituições é uma atribuição do povo brasileiro, Sim. não é de outra nação, né, de outro presidente. Não, Doutora Ana Patrícia Dantas Leão, chegamos aqui, passamos de uma Passou hora rápido, hein? aqui, passou rápido, prazer enorme. Eu queria parabenizar a senhora por exercer esse papel de oposição. A gente sabe que a senhora é uma advogada super bem-sucedida, quer dizer, importante na área em que a senhora atua, e tem, na verdade, dedicado o seu tempo, né, porque tempo é dinheiro, a gente sabe sim. disso, para defender a categoria contra obstáculos que a gente sabe que existem, né? E que são até acrescentados nesse processo aí, nessa luta. Mas, assim, eu queria muito agradecer o fato da senhora ter aceito esse convite. As portas do Politicamente estão abertas, estamos aqui sempre dispostos a ouvi-la falar sobre os rumos da advocacia. E, enfim, estamos aqui encerrando o programa. Agradecer a Lucas, a Flávio, a Denis, enfim, aos assessores que compareceram e os amigos também que vieram prestigiar. Muito obrigado. Queria deixar aí a senhora com a palavra final, porque a senhora tem também esse dom da palavra, é importante a gente ouvi-la.
Quero agradecer, Raul, somente agradecer a você. Eu tenho um carinho muito especial por Raul, porque, assim, você tem um espaço no nosso estado de muita importância e respeitabilidade, e você é independente enquanto Obrigado. meio de comunicação, e aquilo que eu respeito, que eu admiro é a independência, eu falo isso o tempo inteiro. Você sempre deu oportunidade, igualdade de armas, sempre deu com muito respeito. Você participou como jornalista de um processo eleitoral tão difícil, e eu agradeço ao Política Livre todo o respeito que sempre foi dedicado a mim na minha posição de advogada e de oposição. Lucas é um colega da advocacia muito carinhoso, muito gentil. Flávio, muito obrigada também pela gentileza na condução do programa. Agradecer e dizer para a advocacia: não desistam, acreditem, existe esperança. Nada é imutável. Toda transformação está por vir. Aliás, já dizia Elis Regina, o novo sempre vem. Terminou bem. Mandou.